Se eu perguntar para você quem foi Judas Iscariotes, você obviamente vai responder: foi o discípulo que traiu Jesus porque era ganancioso. E toda pessoa que nasce no Ocidente, ainda que não tenha um vínculo com o cristianismo, sabe quem foi Judas Iscariotes. Mas a história que nós temos sobre essa figura tão polêmica e complexa que é Judas, a visão que nós temos, ela nem sempre foi uniforme. Você sabia que existe um evangelho chamado Evangelho de Judas? Olha aqui. Esse daqui é o Evangelho de Judas Iscariotes. Isso soa bastante estranho, não é verdade? Como assim um Evangelho de Judas? Eu conheço o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, mas um Evangelho de Judas? E nem é o irmão de Jesus? É o Iscariotes, o traidor? Exatamente. Nos primeiros séculos do cristianismo, existia um movimento chamado gnosticismo, que na verdade era um movimento complexo, com muitas e diferentes ideias, e que hoje nós unificamos debaixo desse guarda-chuva que denominamos gnosticismo, um movimento que valorizava muito o conhecimento. O próprio termo gnosis significa conhecer, saber. E este evangelho aqui, ele é um evangelho muito antigo. Para você ter uma ideia, o bispo Irineu, o bispo cristão que viveu no século II, cita o evangelho de Judas. E, e esse evangelho de Judas, ele foi achado na década de 1970, agora do século XX. Mas ele foi escrito pelo menos no século II, porque ele é citado por um bispo que escreveu uma obra no ano 180 da nossa era. E o que vem a ser este evangelho? O evangelho de Judas é um evangelho gnóstico, que tem ideias gnósticas, ou seja, ele foi escrito com esse conceito, com essa, digamos assim, visão teológica como base. E curiosamente, o Evangelho de Judas, ele traz uma visão muito inusitada da figura do Iscariotes. O Evangelho de Judas mostra um Judas como um discípulo iluminado e mais iluminado do que os demais, do que os outros 11. E como nós sabemos que o Evangelho de Judas é um evangelho gnóstico? Porque o Evangelho de Judas defende uma daquelas ideias conhecidas que vieram do gnosticismo, que é que o Deus do Velho Testamento não é o Deus de Jesus. Essa ideia foi muito circulada nos 3, 4 primeiros séculos da Igreja, pelo herege Marcion e por outros gnósticos conhecidos. E os pensadores cristãos, os apologetas, os pais da Igreja, combateram essa ideia, citando tanto o Velho como o Novo Testamentos. E o Evangelho de Judas provavelmente foi criado, foi, digamos assim, o resultado de algum movimento que houve no começo da história da igreja que tinha uma visão diferente de Judas Iscariotes. Aqui nesse evangelho aparecem vestígios de que Judas já era uma figura execrada. E aqui nessa versão da história de Judas, a traição a Jesus ela está. Mas curiosamente, no Evangelho de Judas, Judas trai Jesus não porque ele é ganancioso, não porque ele quer dinheiro, ou porque ele realmente traiu Jesus. No Evangelho de Judas, Judas trai Jesus a pedido do próprio Jesus. Com que intenção? Como é um evangelho gnóstico, a ideia é que Jesus fosse liberto do próprio corpo, né? Isso é bastante curioso. Então vejam, né, como a história de Jesus e dos discípulos, com o passar dos anos, até no comecinho mesmo da história, como essa história foi assim se proliferando e sendo alterada conforme as visões teológicas dos vários grupos. Então surgiram movimentos em torno da figura de João Batista, de outros discípulos e de Judas, isso também aconteceu. Nós não sabemos até quando durou esse movimento, mas esse evangelho ficou perdido
por 1.600 anos ou mais. Foi achado nos anos 70, né, roubado, achado, até que ele foi traduzido para o inglês e então para o português. Foi divulgado ali alguns anos depois do começo do nosso século XXI, 2000 e alguma coisa. E o que esse evangelho tem de útil para nós aqui? É claro, nós não somos gnósticos, nós somos cristãos, entendemos que o gnosticismo não está de acordo com a revelação que temos no Novo Testamento, mas este material revela um pouco sobre o início da história da igreja, como se proliferaram algumas ideias, algumas heresias, e como uma história original que foi preservada por tradições, ela acabou sendo tão modificada que gerou movimentos até mesmo opostos ao cristianismo, digamos assim, mais ortodoxo, né, que prevaleceu e que nós acreditamos nele. Mas eu convido você, se você se interessa pela história da igreja, a ler esses materiais, não só o Evangelho de Judas, chegou até nós o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, que são materiais que foram produzidos por esses grupos que saíram, digamos assim, do cristianismo ortodoxo, mas acabaram gerando outros movimentos. Então, para nós, Judas é o traidor, é o último discípulo na lista. Mas, de fato, nem todas as pessoas pensavam assim no começo da história. E ainda hoje existem bastante divergências e polêmicas em torno da figura de Judas Iscariotes. Um abraço.